Tira dúvidas de inventário florestal, tá? Se você quer saber mais e melhor sobre inventários florestais, como faturar mais e melhor no setor florestal, quem sabe a sua dúvida está aqui nesse vídeo, então me acompanhe aqui, vamos lá. Bom galera, vou fazer mais esse vídeo aqui para tirar as dúvidas que as pessoas me mandam aí por direct no Instagram, por comentários de vídeo, até mesmo de alunos meus do meu curso de inventário florestal, tá? Então se você tem alguma dúvida, já escreve aí nos comentários, continua me acompanhando aqui nas redes, tá bom? Então se você quer saber mais sobre a fase de planejamento, ou sobre a fase de campo, ou se é a fase de pós-campo na geração de relatórios, se você quer melhores dicas para aprovar o seu projeto de licenciamento, tá? Então de qualquer forma escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho nas dúvidas de cada um de vocês, tá bom? E continua me acompanhando aqui nas redes, tá? Se inscreve aí no meu canal, ativa todas as notificações, assim cada vez que eu postar algum vídeo, você vai ser avisado e notificado. Não esquece de curtir, porque aí assim dessa forma a rede social também fica atento a isso, e sempre que você tiver interesse em qualquer tipo desse conteúdo, você vai ser notificado aí pelas redes sociais, tá bom? E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link para pré-inscrição aí da Black Friday que eu estou fazendo para o meu curso de inventário florestal, tá bom? Então somente nos dias 25 e 26 de novembro o meu curso ele vai estar com preço abaixo do convencional, tá? E com uma super condição, tá? Então se você tem interesse em aproveitar essa oportunidade, se liga aí que eu acho que outra como essa não vai ter mais para frente, tá? Então já faz mesmo a sua pré-matrícula, que aí você vai ser informado melhor sobre essa oportunidade que eu estou abrindo, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Pergunta número 1. A parcela amostral contínua permanecerá por quanto tempo nessa condição? Veja, ela permanece pelo tempo que for necessário para que se faça o monitoramento daquela floresta, seja nativa ou plantada, tá? Se for numa floresta nativa para um projeto, por exemplo, de recuperação de áreas degradadas, até que se conclua que aquela área está devidamente recuperada e não vai ser mais necessário continuar o monitoramento, ou se for um projeto de manejo florestal sustentável, para que se faça monitoramentos contínuos daquela floresta, né? Ou se a gente está falando numa floresta plantada por todo o ciclo de corte, seja para fins de biomassa ou seja para fins de produção de madeira para serraria, exportação, etc. Né? Então, numa floresta plantada, há aí a necessidade de se fazer o monitoramento contínuo daquela floresta para as tomadas de decisão, para ver quais os melhores solos e assim por diante, os melhores resultados em cada talhão, tá? Então a parcela amostral contínua ela é necessária por todo o tempo de monitoramento do projeto, da floresta, seja ele qual for o objetivo, finalidade, vai ter que ser feito esse monitoramento contínuo, portanto, as parcelas permanentes permanecem lá até o final do projeto. Pergunta número 2. Delineamento de amostragem utilizando o método de parcelas em faixas só é aplicável para florestas plantadas, tá? Então, para quem não sabe, delineamento de parcelas em faixas são aquelas em que, em vez de se marcar alguns pontos de amostragem na floresta, em vez disso se determinam faixas, né? Em que ao longo dessa faixa, tipo do início ao fim ali da área de inventário, ao longo dessa faixa é feito então o levantamento das árvores, né, que se encontram dentro daquelas faixas, né? E aí a pergunta é se isso é aplicável somente para florestas plantadas. Veja, não, isso pode ser utilizado também para floresta nativa, tá? Se você verificar que é possível fazer esse delineamento de amostragem numa floresta nativa ou plantada, independente aí de qual seja a finalidade, tá? É possível sim, tá bom? Eu acredito que a lógica da pergunta é porque isso é mais fácil de ser aplicado numa floresta plantada, porque numa floresta plantada a gente pode aproveitar ali o próprio espaçamento do plantio para ao longo da linha de plantio fazer ali a marcação daquela faixa e ao longo daquela faixa fazer o levantamento das árvores, tá? Mas dependendo do caso, numa floresta nativa, tá? Isso é possível também de ser aplicado, porque às vezes numa floresta nativa, dependendo do formato da área ali do inventário, pode ser que em algum local seja possível, algum lugar mais estreito, por exemplo, fazer ali a marcação da faixa e ao longo daquela faixa fazer a amostragem, tá?
ou se for, por exemplo, também até mesmo em uma área muito pequena, né, numa floresta nativa, às vezes acontece de ter ali um fragmento de floresta muito pequeno, e aí é possível então fazer ali um delineamento em faixas numa floresta nativa, tá? Então verifique o seu caso, se for possível fazer esse delineamento de amostragem, tá? Não vejo problema nenhum em aplicar isso tanto para floresta plantada quanto para nativa. Pergunta número 3. As pessoas que se levam para campo para auxiliar nas medições do inventário florestal necessitam ter conhecimentos específicos para esse fim? Veja, eu diria que depende do fim, tá? Depende do que a pessoa vai fazer em campo para determinadas atividades ali de campo no inventário florestal. Eu não vejo necessidade de ter uma formação específica ou dependendo de outros fins, outras finalidades. Então vai ser necessário ali a pessoa ter uma formação um pouco melhor, tá? Então, por exemplo, a medição de circunferência ou diâmetro, né? Existem variações, existem casos e casos, mas eu vejo que isso com uma fita métrica ou uma suta é possível praticamente qualquer pessoa que se vá a campo conseguir fazer essa medição, né? Porque o que a pessoa vai ter que entender é qual é a altura exata ali da medição para se padronizar o CAP, o DAP, a 1,30 m de altura da árvore, né? Aí às vezes pode ter algumas variações de árvore inclinada ou algum nó bem no ponto onde se vai realizar a medição, mas eu acredito que para esse tipo de finalidade ali no campo do inventário não seja necessário um curso para isso, né? Basta uma instrução inicial, né? Entender essas variações e o que você tem que fazer em cada um desses casos, que é possível, tá? Já outros tipos de atividade ali no inventário, como por exemplo medição de altura, dependendo do método que se usar para medir a altura, seja algum tipo de instrução um pouco melhor, né? Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa for medir a altura com base somente ali numa estimativa, num olhômetro, basta calibrar o olhômetro para então fazer a medição de altura. Por outro lado, se a pessoa então utilizar algum aparelho, algum hipsômetro, algum clinômetro, aí nesse caso é importante a pessoa ter uma boa noção ali, não só da distância, mas de como que funciona o aparelho, né? O princípio trigonométrico ali da distância, o ângulo de inclinação, né? E aí também dentro disso as questões de se visualizar a altura total, a altura comercial, até onde vai a altura comercial, a altura de fuste, os diferentes tipos de altura. Então nesse caso da medição de altura, pode ser que seja necessário ali ter uma pessoa com um grau de instrução e entendimento um pouco melhor, né? E existem outras atividades, outros tipos de levantamento de campo que sim vão requerer ali um conhecimento bem mais específico, como por exemplo a identificação de espécies, né? Não é qualquer pessoa que consegue chegar no campo e identificar a espécie, de repente para isso seja necessário alguma formação melhor, né? De repente a pessoa já tem isso aí de prática de campo, ou ela fez um curso específico, mas de todo caso, identificação de espécies não é todo mundo que consegue fazer, tá? Uma outra atividade também que vai de repente requerer um conhecimento melhor, né? Quem sabe até um curso para isso, é fazer avaliações qualitativas, né? Avaliação, por exemplo, de estado fitossanitário, né, em árvores, não é todo mundo que consegue avaliar isso em campo, doenças, pragas, presença de insetos que possam ocorrer no campo, isso também, dependendo do seu caso, da sua região, né, do seu bioma que você se encontre aí no seu inventário, pode ser sim que seja necessário um curso mais específico, tá? Então vai primeiramente do objetivo do seu inventário. Com base nos objetivos, você então vai definir quais são as principais variáveis que você vai ter que levantar em campo. E aí, com base nesse conhecimento dessas variáveis a serem levantadas em campo, é que você vai então verificar, né? Se para montar a sua equipe, se basta a pessoas ali com um grau de conhecimento básico, né? Ou se você vai ter que então contratar alguém com conhecimento mais específico, dependendo aí do seu caso, tá bom? Pergunta número 4. Como devo proceder para saber se é mais vantajoso adotar uma amostragem simples ou estratificada? Existe algum cálculo para esse fim?
Veja, vamos entender o que é o seguinte, né? Isso vai depender do quanto os dados estão variando aí dentro do seu povoamento florestal, tá? Porque uma amostragem casual simples, aleatória, né, é aquela em que a gente tem lá a área da população e aí as amostras estão distribuídas ali por dentro daquela população como um único inventário, tá? Mas às vezes pode acontecer de dentro da área da população existe ali um determinado espaço dentro da população em que os dados eles estão comportando de uma maneira e no outro espaço da população, da floresta, os dados estão comportando de outra maneira, né? Então nesse caso, se a gente considerar o inventário como um só, então essa variação dos dados de uma área para outra vai fazer com que a variabilidade dos dados seja muito maior, né? Então, por exemplo, se você fazer o inventário rodando o cálculo estatístico como um único inventário, né? Então você vai lá, roda a parte estatística e você verifica lá a variância, o coeficiente de variação, né? Se eles estiverem muito altos, né? Então isso quer dizer que essa variação dos dados está fazendo com que, além de ter essa variação dos dados, seja então necessário você instalar uma quantidade maior de parcelas para que ao final os dados eles estejam uma média estatisticamente confiável, tá? Isso se a gente fizer um inventário só, tá? Por outro lado, se você estratificar, ou seja, se você rodar os dados do seu inventário para o extrato 1 e o extrato 2, então significa que dentro do extrato 1 a variação dos dados vai ser menor, consequentemente dentro desse extrato vai ser necessário uma quantidade menor de parcelas, e dentro do extrato 2 a variação dos dados também é menor dentro daquele extrato e ali dentro vai ser necessário uma quantidade menor de parcelas, tá? Ou seja, se você, dependendo da variação dos dados, um parâmetro para você avaliar isso é através da variância ou coeficiente de variação. Então você verifica se o coeficiente de variação, considerando um único inventário, uma única população, se nesse caso, se o coeficiente de variação for maior do que em cada extrato separadamente, então compensa você fazer um inventário estratificado, entendeu? Ou seja, o inventário estratificado ele é mais vantajoso quando dentro de cada extrato os dados variam menor em comparação com que se fosse o caso de se fazer um único inventário, tá bom? Um outro parâmetro estatístico também que ajuda a avaliar, além da variância, o coeficiente de variação, é a própria intensidade ideal de amostra. Então você faz a comparação, né? Se fazendo o inventário por extratos, né? Se dentro de cada extrato a intensidade ideal de amostra for menor do que fazer um único inventário, então aí nesse caso também compensa fazer estratificado. Pergunta número 5. O que é exatamente extrato? Veja bem, extrato é essa questão dessa subdivisão da população da floresta de acordo com regiões com características semelhantes de acordo com a finalidade do seu projeto, tá? Por exemplo, se você vai fazer um inventário florestal para fins de determinação de biomassa, né? De volume de madeira, tá? Então pode ser que nessa população que você tenha que fazer um inventário, existe uma área menor em que existe ali um alto volume e em todo o resto existe uma quantidade menor de volume, tá? Ou seja, você tem uma área menor com características parecidas de acordo com aquele objetivo, né? E uma outra área com outras características semelhantes entre si dentro dessas áreas, tá? Então, o extrato é essa subdivisão da população do povoamento florestal de acordo com características semelhantes dentro cada uma dessas áreas, entendeu? Então, essa é a definição de extrato, sendo assim, isso é muito importante, esse entendimento, para que no seu inventário, dependendo dos seus objetivos, dependendo das características da floresta, seja então necessário fazer um inventário talvez estratificado de acordo com a sua necessidade. Pergunta número 6. Mas sem ter os dados do inventário piloto, como a pessoa vai poder saber se deve usar amostragem casual estratificada ou sistemática, sem inventário piloto e sem ter ido antes na área?
é melhor sempre usar uma amostragem casual simples. Veja bem, a função, digamos assim, principal do inventário piloto é como que te dá ali uma prévia de qual que é o padrão de comportamento dos dados naquela floresta, tá? Então, antes de usar o inventário piloto, de repente, se você quiser ter informações sobre a floresta, né, para você talvez tomar decisões melhores sobre o seu inventário florestal, uma sugestão é você também fazer, quem sabe, um mapeamento prévio, através de fotos com drones ou imagens de satélite. Talvez você consiga visualizar o padrão da vegetação como um todo em áreas específicas, tá? Talvez dessa forma você consiga visualizar previamente antes de ir a campo qual que é o padrão da floresta e aí quem sabe estratificar ou não, utilizar algum outro método de amostragem de acordo com a sua necessidade, tá? Agora, fora isso, é questão de fazer o inventário piloto mesmo, tá? Porque se eu te disser aqui que antes de ir para a floresta você já tem que, já como se fosse um padrão, utilizar determinado tipo de amostragem, é como se eu tivesse aqui adivinhando como que vai ser a floresta que você vai inventariar e a gente não está aqui para trabalhar com achismos, né? Então, antes de realizar o inventário piloto, talvez faça então um mapeamento prévio da área-alvo, da população do seu inventário, para ver se você consegue obter alguma resposta, né, que te ajuda a direcionar melhor o seu inventário. Se não for possível, aí então faça sim o inventário piloto, para que dessa forma você tenha ali pelo menos um embasamento prévio, né, da área como um todo, e aí quando você fizer o inventário piloto, por ser poucas parcelas, você então já faz ali o processamento dos dados para você saber quais regiões estão com determinadas características, quais outras regiões estão com outras características, se talvez vai ser necessário estratificar ou não, e assim por diante, tá bom? Então a gente não está aqui para ficar eu acho isso, eu acho aquilo. É claro que a gente procura sempre dar um norte para que você tenha aí o seu trabalho mais otimizado possível, né? Mas de qualquer forma você vai ter que arregaçar as mangas e ir para o campo, tá bom? Pergunta número 7. Qual a diferença entre parcelas retangulares e parcelas circulares no resultado final? Veja bem, no resultado final eu vejo que não vai ter diferença, tá? A diferença vai ser na hora de você instalar essas parcelas em campo, tá? Porque as parcelas circulares elas vão ter lá uma demarcação de um ponto central e a definição de um raio ao redor desse ponto, né? Então você vai ter aí uma certa dificuldade, no caso das parcelas circulares, em fazer a demarcação correta, né, desse raio, de tal forma que você consiga identificar todas as parcelas que estão dentro desse raio, as árvores que estão no perímetro desse raio. Você precisa então definir um critério correto de quais árvores que vão estar dentro, quais vão estar fora, se o perímetro passar ali pela árvore, tá bom? Mas a parcela circular ela tem uma vantagem de que uma vez que você consiga definir isso, o espaçamento dentro dessa parcela ele é irrelevante, né? Então, se a parcela circular tiver 200, 400, 500 metros quadrados, então tudo que tiver dentro ali da parcela circular vai ser medido, né, independente do espaçamento, né? Já uma parcela retangular, ela é mais fácil de ser instalada porque você define ali, né, um eixo e o outro na perpendicular, né, e aí vai formar a parcela retangular. Então, para isso você pode usar uma estaca com fitas de demarcação, né? Mas, por exemplo, no caso de florestas plantadas, é muito importante você não esquecer de considerar a área útil de cada uma das árvores na hora de você definir a largura e comprimento da parcela retangular, tá bom? Mas então assim, depois de feita a instalação das parcelas, né, se for feito corretamente, tanto parcela circular quanto retangular, depois disso feito corretamente, não vai ter tanta diferença no resultado final, tá? Porque uma vez que elas estejam instaladas corretamente, elas conseguem absorver ali a questão do espaçamento, a média de circunferência, a altura, vai estar tudo feito corretamente. Então o resultado final nos dois casos vai ser praticamente o mesmo. Pergunta número 8. Como identificar as árvores da parcela?
Tá, veja bem, na questão de identificação das árvores da parcela, você pode utilizar diversos métodos e formas que eu particularmente muitas vezes uso, eu já vi em diversos casos profissionais usando, tá? Então, por exemplo, você pode utilizar aquelas plaquetinhas de alumínio com um número de identificação nela, e aí você prega a plaquetinha na árvore, né? Só toma cuidado para o prego ali não ficar muito frouxo e a plaqueta sair, ou você afundar demais o prego e aí ser uma parcela contínua, um inventário contínuo, uma parcela permanente, de um ano para o outro, pode ser que aquela árvore engrossa e aí ela expulsa a plaquetinha e o prego vai ficar dentro da árvore, né? Então, muito cuidado aí nesse sentido, tá? Ou você pode utilizar também a tinta, né? A tinta acrílica, da mais barata possível aí, porque acho que para esse caso não precisa ser nada, nenhuma tinta muito cara. E aí com um pincelzinho fino você faz ali uma demarcação de um número na árvore, ou você pode também usar spray, né? Tinta spray para demarcar a árvore, tá bom? Eu já vi também o pessoal utilizar até mesmo fita veda-rosca, porque ela tem ali uma certa elasticidade, então a fita veda-rosca o pessoal enrolava no inventário que eu vi o pessoal fazendo uma vez, eles enrolavam ali na árvore, né, a fita, então ela fica bem fina, mas fica bem visível, né? Eu particularmente nunca usei e não vejo necessidade de fazer dessa forma, mas fica aí esse exemplo, tá? Ou seja, a identificação das árvores da parcela, independente do método que você use, é importante você fazer de uma forma que você consiga identificar o número da árvore, né? Se for uma floresta nativa, qual que é a espécie. Então, de repente, é o caso de você, além de colocar ali uma identificação na própria árvore, você também ter anexo uma ficha que você possa, em cada inventário que você possa fazer, você consiga identificar, né? Bater na ficha, a árvore número 1 é tal espécie, tem tanto de circunferência, e você vai lá naquela plaqueta ou naquela identificação que você colocou na árvore e você consiga conferir e checar se está tudo feito corretamente, entendeu? Então, tendo isso, cumprindo aí esses requisitos, eu diria que tem todos esses exemplos que eu citei. E aí, claro, se você tiver aí alguma outra forma que você ache viável identificar as árvores da parcela, também eu acho pertinente e válido. E aí, ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Continua me acompanhando aqui, que todos os dias praticamente você vai ter aí um vídeo super bacana para você aprender mais e melhor como faturar no setor florestal através de inventários florestais. É isso aí, gente. Valeu!